a todos. É com o maior prazer que hoje continuamos estas conferências do ciclo, deste ciclo de conferências sobre a ciência de dados abertos e que temos connosco o nosso conferencista de hoje, o professor Pedro Príncipe, que nos vai falar sobre dados científicos abertos, experimentais, arquivados e publicados. Em primeiro lugar, quero agradecer vivamente ao professor ter aceitado o nosso convite e também, muito em particular, ao Dr. Pedro Fernandes, que só porque ele nos deu este privilégio de nos proporcionar este ciclo e, em particular, de o organizar nestas diferentes conferências que têm vindo a ocorrer, a primeira na semana passada. E queria também agradecer ao Diário de Notícias por estar connosco também na divulgação e na produção de entrevistas de algumas das conferências nos diferentes ciclos que estamos a prosseguir. E certamente porque ninguém melhor do que o Dr. Pedro Fernandes fará a apresentação do professor Pedro Príncipe, eu pedia-lhe, professor Pedro Fernandes, para nos dar então nos fazer uma apresentação do nosso conferencista de hoje. Muito obrigada. Muito bem. Boa tarde a todos. Peço desculpas, estou um bocado afónico. Espero que não falhe, mas a minha voz natural não é esta. Eu conheço o Dr. Pedro Príncipe há mais de 10 anos, talvez, em contextos que têm a ver com a gestão de bibliotecas e, em particular, a gestão de dados de bibliotecas. Aquilo que ele dedica à sua vida profissional deriva inicialmente de uma licenciatura que fez na Universidade de Aveiro, em Tecnologias de Informação. Na Universidade de Aveiro teve funções na biblioteca, como técnico de biblioteca, e modernizou os acessos e modernizou a forma como se gera a informação. E daí passou para a Universidade do Minho, onde não só saltou muito rapidamente para tudo o que tem a ver com o Repositório Nacional de Artigos e a forma como se gera o acesso aberto, mas fundamentalmente ele ligou-se a projetos europeus com uma razoavelmente grande envergadura, em que toma frequentemente a dianteira, pertence aos comitês e tem uma inserção de que quem está no meio ninguém duvida. Neste contexto, eu voltei a contactar com ele no contexto da ciência aberta e da forma de fazer a ciência aberta vingar, começando por divulgar a forma como a ciência aberta pode funcionar e os benefícios que traz. Eu devo dizer que aprendi bastante com ele em relação a repositórios científicos, em particular, e chamo a vossa atenção, se não conhecem, para o projeto Open Air, em que ele tem um papel bastante relevante e que é um recurso, providencia recursos que estão no âmbito de criar a forma de depositar não só artigos científicos, mas datasets, ou seja, conjuntos de dados. E eu, ao fazer este contacto para ele fazer uma conferência neste ciclo, pedi-lhe para ele trazer ao nosso conhecimento o que ele sabe sobre a ligação entre dados científicos abertos e artigos em acesso aberto. E, portanto, eu passo-lhe a palavra. E muito obrigado, Pedro, por teres aceito. Bem, muito obrigado pelo convite, pela apresentação, pela possibilidade de partilhar aqui também algumas ideias, os trabalhos que estão a ser feitos também em vários projetos e também no domínio do trabalho com alguns financiadores de ciência e com instituições. Portanto, tenho aqui alguns slides que alguns deles eu vou passar, vou deixá-los aí também para o caso de quererem fazer download ou poderem consultar depois e só me focar em alguns
que poderão disputar o debate. A meio da apresentação posso interromper e podemos fazer perguntas, ou então podemos deixar tudo para o fim, mas estejam à vontade de questionar. Eu mais ou menos a meio tenho aqui um slide para me lembrar que é bom parar e, fazer, e poderem estar à vontade para fazer esclarecimentos até esta parte. Pronto, eu passo aqui à frente do background que o Pedro apresentou muito bem, só alguns projetos, e depois ficam com os links de alguns projetos europeus ou nacionais de que na Universidade do Minho temos trabalhado, e com a minha participação, umas vezes mais executiva, outras de coordenação, temos tido, mas pronto, realmente esta presença na infraestrutura europeia de ciência aberta, Open Air, e agora recentemente também no European Open Science Cloud, e na disponibilização de alguma área de formação no European Open Science Cloud, foi também algo muito interessante. Eu destaco só aí um último link que está ali, que infelizmente está numa fase congelada, o curso, mas é um curso na plataforma Now, que a FCT FCCN disponibiliza, que tem MOOCs, Massive Online Courses, e nós fizemos um curso sobre o essencial da gestão de dados. Ele reabrirá novamente, parece que houve ali uma atualização da plataforma que não correu tão bem, e que regrediram aqui alguns conteúdos, mas brevemente voltará a estar disponível, mas pronto, mas podem sempre verificar o curso e depois inscreverem-se mais tarde se tiverem interesse. É um curso que nós desenvolvemos na altura para a Secretaria Geral de Educação e Ciência, nunca sei exatamente o nome, mas fizemos o curso a pedido da Secretária de Estado Maria Fernanda Rolo, quando ela foi Secretária de Estado da Ciência e do Ensino Superior. Tiveram 2 edições online, e agora, já por causa um pouco da preparação da política de ciência aberta para os dados da FCT, pediram-nos para criar uma 3ª edição, e é isso que está. Pronto. Basicamente, eu tentarei abordar estes 5 tópicos, e depois, pronto, detalhemos, discutimos mais uns que outros, possivelmente, mas aqui o contexto só da gestão de dados na ciência aberta. Depois, não deixar de referir que há receios ou que há barreiras, que é interessante discuti-los, mas que há serviços e ferramentas que facilitam alguns destes processos. Depois, existe uma dimensão, que é aquela discussão que às vezes nestas coisas de política se faz entre o chicote e a cenoura. Portanto, existem de facto políticas ou requisitos mandatórios dos financiadores de ciência para esta área, que podem ser vistos como bons benefícios para a ciência, mas também às vezes funcionam um pouco como regras que podem criar algum incómodo, mas vamos destacar quais é que são esses requisitos, e depois um foco na questão da publicação em repositórios, que é por aí que as boas práticas indicam, e um destaque à importância que os planos de gestão de dados, que são outro dos requisitos que normalmente os financiadores agora têm, que, que nós podemos discutir um bocadinho. Eu, pelo menos pessoalmente, acredito que a elaboração de planos de gestão de dados no âmbito dos projetos, numa fase inicial, é realmente um instrumento bastante poderoso para boas práticas de gestão, e até um instrumento bastante pedagógico para, por exemplo, um estudante de doutoramento no início do seu projeto de investigação. Só um enquadramento e depois avançamos, e eu mais ou menos a meio depois interrompo e vocês poderão fazer questões, portanto, ou vão pondo aí as questões à medida que se forem lembrando no chat, que facilita. Em jeito mais de enquadramento e destaque para a relevância destas questões da abertura dos dados, de investigação, da publicação, e quando falamos aqui de dados, falamos de todo um conjunto de artefactos que fundamentam os resultados que são publicados, os dados que nós recolhemos e criamos no âmbito dos projetos de investigação. Vamos daqui a pouco discutir um bocadinho se o que publicamos são os dados em bruto ou são dados processados, e obviamente quando falamos de dados de investigação falamos em dados processados, não estamos aqui a falar de dados governamentais abertos, que há uma diretiva que até obriga à disponibilização dos próprios dados em bruto, mas isso estamos a falar de outro âmbito, e pronto, são todos esses conjuntos de artefactos que fundamentam e que nós, a investigação que fazemos, dados processados, conclusivos, não conclusivos, com potencial de partilha
e alguns deles com possibilidade de abertura completa. Um, os dados têm um poder muito grande no mundo digital e é por isso que esta questão das políticas também tem crescido tanto. Há depois aqui alguns pilares importantes. Os processos de ciência aberta têm cada vez mais relevância, as instituições, os financiadores de ciência estão também muito focados nestes processos, não só para ter uma melhor acessibilidade aos resultados, por outros investigadores, mas pela sociedade em geral, pelas empresas, para haver uma apropriação destes resultados uma amplificação destes resultados, mas também por questões de retorno de investimento, de boa gestão, etc., que os financiadores também têm colocado isso. Por outro lado, os próprios editores, também por boas práticas de ciência aberta ou simplesmente por boas práticas de ligar os resultados publicados em artigos, em proceedings, etc., aos dados que os fundamentam para maior transparência, para evitar críticas ou má ciência ou fraude. Portanto, também têm alguns requisitos, que normalmente se designam de requisitos de disponibilização dos dados, para fazer com que os dados possam estar ligados aos outputs publicados. Há aqui outros dois pilares que eu refiro, que há aqui uma emergência ou uma urgência dos dados FAIR, já são tópicos que são muito recentes, mas que são cada vez mais falados e mais abordados. Nós não vamos detalhar, porque isso dava uma conversa profunda, mas vamos apenas destacar que estes dados FAIR foram trabalhados ao longo da década passada e apresentados num artigo na Nature, inicialmente em 2016, e depois trabalhado por muitos outros investigadores, e houve uma apropriação muito rápida destes princípios dos dados FAIR, que é Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, que passaram a fazer parte até dos requisitos de alguns financiadores, passaram a fazer parte de requisitos técnicos para desenvolvimento de plataformas, de partilha de dados, etc. E também muitas instituições estão preocupadas, possivelmente alguns de vocês já ouviram falar quando algum financiador pede descritivos ou para os planos de gestão de dados ou até propriamente nas próprias calls para chamadas para projetos é muito importante esta questão. Todos estes processos, a necessidade de maior abertura dos dados, o cumprimento dos requisitos dos financiadores e dos editores e tornar os dados com estes requisitos FAIR, fazem com que as instituições tenham obrigatoriamente que ter muito mais preocupações. Questões em torno da preservação dos dados, que sempre foram importantes, mas que não havia tantos cuidados assumidos pelas instituições de investigação, hoje são absolutamente críticas. A necessidade de disponibilizar ferramentas aos investigadores que os auxiliem no cumprimento das políticas dos financiadores ou em ter boas práticas de gestão e de abertura dos dados é muito importante. Portanto, ferramentas, bons serviços de storage para fazer backups, políticas de preservação, repositórios, mecanismos de apoio, de facilitar os workflows para a proteção de dados, de validar com questões de código de ética de uma forma em workflows sistematizados, estas questões. Portanto, são cada vez mais importantes nas instituições e obrigam as instituições a terem um papel aqui reforçado. Pronto, destacaria só como introdução estes 6 pilares. O primeiro, do poder dos dados no mundo digital, não vale a pena detalhar muito sobre isso, todos nós reconhecemos. Os outros 5, é por aqui que eu agora tentarei clarificar um bocadinho mais estas dimensões que aqui falamos. A ciência aberta é um movimento ou pode ser entendido apenas como boa ciência,
que engloba várias dimensões, portanto é um chapéu aqui que incorpora não só as questões do acesso aberto às publicações, que já é falado há muito tempo, mas também acesso aberto aos dados, mas também outras questões de mais relacionadas com os processos, com os workflows, com a abertura, com o envolvimento e com a participação dos cidadãos, com a utilização de ferramentas que permitam que os outputs científicos se promovam e sejam disponibilizados mais facilmente. Nós podemos ter isto, há várias formas de representar e vários diagramas que representam. Este diagrama aqui até é um que a Comissão Europeia costuma usar para apresentar um pouco e para detalhar um bocadinho os requisitos que foi criando e as políticas que foi desenvolvendo, com a ideia da comunicação científica aberta, do acesso aberto às publicações e depois do acesso aberto aos dados, e depois ter os vários indicadores onde falamos de, de outras formas de publicação, das políticas dos financiadores, das políticas dos editores, políticas de financiadores para o data sharing, a disponibilização de repositórios, ter até possibilidades de revisão por pares aberta, o uso de outras formas de publicação, como os pré-prints, que são tornados públicos e depois há uma revisão quase social, que depois é validada técnica e cientificamente. Pronto, há aqui várias formas de representar, mas há aqui esta dimensão ampla da ciência aberta. Aqui, o que vamos destacar aqui é a dimensão dos resultados, porque estamos a falar dos dados, e os dados fazem parte do processo, mas são também passíveis de serem resultados, e é isto também que a ciência aberta amplifica um pouco, é a necessidade de nós disponibilizarmos os outputs publicados, as teses, os artigos, as, as, os papers em atas de conferências, em acesso aberto, e não há razões para não o fazer de forma de acesso aberto. Claro que há limitações que alguns editores incorporam, mas há alguma forma de tornar estas publicações abertas. Mas depois, quanto aos dados, já é diferente. As open as possible, as closed as necessary, é um princípio que a Comissão Europeia até introduziu para a sua política, mas os dados são também outputs passíveis de serem publicados, passíveis de serem citados, e que podem dar créditos aos próprios investigadores que os disponibilizam e partilham. Mas percebermos que nos resultados há outro tipo de outputs. Em alguns projetos, até possivelmente um código, um software que é desenvolvido, até tem quase mais relevância que os dados que são produzidos. Portanto, outro tipo de outputs, e é estes destaques que nós vamos fazer. Claro que na ciência aberta falamos também aberta nos métodos, nos processos, nas ferramentas, nas infraestruturas, para tornar então a ciência mais eficiente, transparente, confiável e reprodutível. E a ciência aberta e a dimensão dos dados é muito crítica, precisamente para promover o potencial de reproducibilidade da ciência. Há uma crise de reproducibilidade da ciência, ou reprodutibilidade. Acho que podemos usar os dois, mas eu tenho dificuldade em definir qual é que gosto de usar. Há uma crise de reprodutibilidade da ciência, e em algumas áreas mais crítica do que outras, mas há estudos que apontam que em muitas áreas, há um estudo, por exemplo, na área da psicologia, que aponta em que 15%, só 15% dos projetos de investigação têm um potencial de reprodutibilidade, o que significa que os 85% ficam fora, por ausência de práticas de abertura ou por ausência dos dados para fundamentar os outputs científicos, etc. E, portanto, é muito por aqui que os dados, que a importância dos dados da abertura dos dados tem maior relevância ainda. No ciclo de vida da investigação, há então processos que nós temos que assegurar para os dados. Na fase de gestão e planeamento, na fase de armazenamento, na fase de partilha, divulgação. Pronto, há vários processos que nós temos que assegurar, desde a recolha até à preservação e abertura, e claramente, por isso é que eu coloquei aqui estas duas setas da gestão de dados ao longo do ciclo de vida da investigação e da abertura de dados,
a importância de boas práticas de gestão é para todo e qualquer processo de investigação, mas a emergência e a importância de abrir os resultados em determinadas fases do projeto ou no final amplifica a necessidade de fazer muito bem algumas das fases, ok? Porque é no momento, para tornar isto muito simples, é no momento em que eu vou querer depositar os dados num repositório ou abri-los e associá-los com supplementary data a uma revista, a um artigo de uma revista, em que eu percebo que se calhar os dados não estavam tão bem documentados ou tão bem descritos, ou que eventualmente eu os entendo, mas os meus pares não, ok? Eu consigo interpretar os dados que eu descrevi, que estão naquela tabela, naquela estrutura de pastas, mas outros poderão não os entender. E, portanto, há aqui, quanto mais necessidade de abertura, mais importância das boas práticas de gestão de dados ao longo do ciclo de vida da investigação. E é isto que muitas vezes os financiadores requerem aos projetos que são financiados, não só questões de abertura, mas também questões que provem que há cuidados na gestão, e depois, por outro lado, os próprios editores, relativamente à disponibilização dos dados, e as instituições, porque querem perceber que dados é que devem preservar e que dados é que podem não ser necessariamente preservados. E nós sabemos, no que concerne ao armazenamento e à preservação, as tantas más práticas que nós reconhecemos por falta de instrumentos e de ferramentas disponíveis. Pronto. Começam aqui alguns slides que eu não vou detalhar, mas pronto, existem muitos benefícios para a abertura dos dados em diferentes dimensões, para nós próprios investigadores, às vezes para conseguirmos coisas que às vezes são invisíveis, por exemplo, novas colaborações, ou estudantes de doutoramento que querem trabalhar com pessoas específicas por terem visto outputs publicados e podem ser dados e caminhos de investigação, os próprios financiadores para um maior retorno do investimento, o público em geral, maior envolvimento na ciência e uma maior transparência, e depois também para as organizações, muito também, e para as empresas, e claro, para governos nacionais, para a tomada de decisão informada, que é também muito pertinente. Aliás, se tiverem interesse, poderem partilhar os resultados. Nós num outro projeto europeu que se chamava On Merit, que tentava perceber se esta questão da ciência aberta não está a produzir um match effect em que os países, sendo que o objetivo da Open Science também é a democratização, os países mais ricos continuam a ter capacidade de publicar mais facilmente em acesso aberto ou ter acesso a mais recursos, e tentámos perceber se a ciência aberta não estava também a amplificar esse efeito. Fizemos entrevistas aos parlamentares de vários países e inclusivamente aos nossos, ou aos deputados, ou a assessores, perceber se o trabalho que fazem tem alguma fundamentação científica, e pronto, há boas e más práticas, há resultados satisfatórios, mas também há resultados bastante insatisfatórios para perceber se fundamentavam nisso ou não, e portanto a questão da ciência aberta também tem aqui benefícios, e dos dados para os governos nacionais também relativamente à tomada de decisão. Mas depois também há muitas razões para não fazermos, para não partilharmos os dados, razões que fazem sentido, as open as possible, as closed as necessary. A parte do closed as necessary faz todo o sentido por questões de sensitivity dos dados ou por questões de segurança até nacional, mas depois também há desculpas, não é? Há desculpas, e este é um documento engraçado que eu às vezes em formações com investigadores uso, que são as 50 desculpas, ou as 50 sombras para não partilharmos dados, pronto, algumas delas são práticas e fazem sentido e nós até nos podemos reconhecer, outras são mesmo desculpas não são de mau pagador, mas são de investigadores que podem não ter tanto tempo ou podem estar um pouco mais preguiçosos em partilhar os dados. Os dados são nossos e por isso eu não os quero partilhar, pode ser uma razão, não sabemos bem como, onde e que ferramentas usar, são uma destas possíveis 50 desculpas.
Pode depois haver coisas práticas, como o meu dataset é muito grande e por isso pá, não tenho recursos ou não tenho um serviço disponível para dados tão grandes. Infelizmente, pela forma como recolhi os dados, não tenho a certeza da legalidade da abertura ou da partilha, portanto, não me preveni devidamente, se calhar, em determinados processos, ou os dados são sensíveis, ou não tenho autorização para isso. Pronto, pode haver algumas desculpas, algumas facilmente rebatíveis, outras com sentido neste enquadramento do as open as possible, as closed as necessary. Um, Passando para a segunda fase, mas isto tem aqui uma continuidade, portanto, nós temos realmente estes benefícios do acesso aberto, temos um foco nos resultados, como que os dados são nos processos de ciência, e, portanto, temos a necessidade de promover a sua abertura e para assegurar também boas práticas de gestão. Hum, mas objetivamente há alguns receios, ou pode haver eventualmente algumas barreiras que nós identificamos, e à medida que eu vou falando, vocês vão tendo até algumas questões que possam colocar, podem contrariar um bocadinho a alguma facilidade quando eu estou a tentar promover esta ideia da partilha dos dados. Um artigo também recentemente publicado numa revista da Royal Society do Reino Unido, Why Don't We Share Data and Code? Perceived Barriers and Benefits to Public Archiving Practices. Está aí o DOI, depois vocês podem ver. É muito interessante porque resulta de um conjunto de workshops que foram feitos e um tipo focus groups e depois compilaram as tais barreiras, receios e falta de incentivos que pode eventualmente existir. E claramente nós podemos reconhecer em alguns deles. Portanto, um, eu até estou completamente alinhado com a questão da partilha dos dados, mas tenho falta de tempo. Portanto, eu sei que eu precisava de organizar melhor aquilo. Chega um momento em que eu quero depositar num repositório, eu percebo que não documentei, se calhar, necessariamente as coisas, eu percebo, ou o meu grupo de investigação percebe, mas abrir isto para a reutilização, eu precisava de investir um pouco mais de tempo. Lake of Time é um dos. Talvez da falta de incentivos a poder atuar logo. Depois também há algumas barreiras que podemos ter, portanto, dados grandes ou algum problema de alguma possível insegurança, hum, não saber bem se os meus dados têm um valor objetivo, pronto. E depois alguns receios objetivos que existem, sobre os direitos à partilha, sobre parte do conteúdo eu tenho que anonimizar, mas não sei se anonimizei devidamente. Pronto, alguns receios que eu posso ter sobre sensitive content, sobre sharing rights, ou o receio de poderem vir a fazer um uso inapropriado dos meus dados. Isto são tudo questões reais. Para algumas existem respostas mais fáceis e ferramentas mais objetivas, para outros uma necessidade de maior capacitação e de maior vá lá, detalhe, por assim dizer. Um, mas vale a pena dizer que, portanto, o que vai dirimir alguns destes receios, algumas destas barreiras, são boas práticas aqui ao longo do ciclo de vida dos dados. Quando criamos os dados, quando recolhemos os dados, no momento do seu processamento, nas políticas que definimos para a preservação e na forma como abrimos os dados, associando licenças, descrevendo bem termos de uso. Pronto, são alguns cuidados que nós devemos ter que fazem dirimir algumas dessas barreiras que nós temos. Claro, outros falta de incentivos, por exemplo, quando a abertura dos dados ou o depósito de dados em repositórios, por exemplo, não conta para a avaliação da carreira, ou não conta, ou não tem um significado tão importante como devia ter para a avaliação de um projeto, de uma proposta de um projeto de investigação. Claro que isto são coisas que vão mudar, e vão mudar, eu acredito, mais brevemente do que nós até achamos, com uma coligação que existe agora para a reforma da avaliação da investigação, do Research Assessment, a COARA, que é uma coalition que foi disputada pela Comissão Europeia, mas que já mais de 300 instituições se juntaram, e é um movimento mundial. Acredito que também
os dados como outputs científicos, contando para créditos para o investigador, para os grupos, etc., poderá também trazer aqui mais alguns incentivos. Portanto, este ciclo de vida dos dados está aqui só para dizer que boas práticas neste ciclo de vida atenuam algumas dessas barreiras ou alguns desses ciclos, ou vão dirimir mesmo. Pronto, boas práticas de gestão de dados, porque ao longo daquele ciclo de vida de dados, quando nós, no momento que arrancamos para uma criação ou para uma recolha de dados, temos um plano de gestão de dados detalhado, ehm, definirmos templates de consent forms, serem partilhados pelos membros de um projeto, para que quando chegar o momento de fazer umas entrevistas ou de recolher uns dados, eu já ter as coisas preparadas e não ser ali uma preparação descuidada na última da hora. Um, Ter políticas de preservação definidas na minha instituição para que eu facilmente decida que dados é que devem ser preservados a 5, 10 anos e que dados é que podem ser destruídos mais rapidamente, ou que dados é que devem objetivamente ser destruídos depois de processados. Pronto. Claramente, estes cuidados tornam o processo de investigação mais fácil. Temos políticas que permitem salvaguarda dos dados, também uma boa documentação permite partilhar os dados mais facilmente para reutilização e com associação de licenças. Obtemos ganhos por isso, créditos que podem ser importantes. Também, o que eu já referi, podemos evitar acusações de má ciência ou até de fraudes. Existem alguns exemplos até que foram destacados, que têm vindo a ser destacados volta e meia recentemente, até com um- uma apropriação de dados indevida ou então a replicação de dados para resultados diferentes. E, portanto, e também com isto cumprimos os requisitos que os financiadores têm de forma mais fácil. Claro que estão aqui 6 destaques, mas podíamos fazer outros 6 diferentes. Mas pronto, aqui o que eu pretendia com esta parte, para passar agora à questão dos financiadores, era um destaque. Há aqui razões muito objetivas para nós podermos dedicar um pouco mais tempo a uma preocupação maior da gestão para que nos facilitem processos de abertura e de cumprimento dos princípios FAIR, Definable, Accessible, Interoperable and Reusable, que vêm dirimir muitos problemas. E um dos problemas que pode ser crítico é desde logo a questão da perda de dados, como está aqui neste cartaz, very important, laptop lost in a bus. Houve também uma notícia em tempos aqui também de um investigador que deixou o portátil num, no metro aqui do Porto. Eu vivo no Porto, apesar de trabalhar no Minho, em Braga. Portanto ele disse que tinha todos os dados e a última versão da tese no seu computador. Por favor, que lhe devolvessem o computador, que ele não tinha backup disso. Pronto. É o limite, mas a gestão de dados responsável é parte da boa investigação. Isto é um statement do NWO, a FCT da Holanda, o financiador da Holanda, na sua política, na sua introdução à política que tem. Avançando aqui, para irmos chegar ao fim, e depois no final desta terceira parte vocês também poderão colocar questões, para depois eu apresentar questões mais práticas de onde publicar dados e a questão dos planos de gestão de dados. O que é que para tornar isso também mais simples e até mais prático, o que é que os financiadores também recentemente têm exigido, ou os próprios editores, que requisitos é que têm? São muitos os financiadores que têm, dos financiadores de dimensão mais regional, Comissão Europeia para a Europa, ou mesmo financiadores, fundações privadas de âmbito internacional, de âmbito nacional, ou financiadores nacionais, como há bocado dei o exemplo do NWO da Holanda, mas vários são os que têm tido políticas, uns já há mais tempo do que outros. A Comissão Europeia fez um trabalho muito interessante, muito bem pensado, estruturado, um piloto no sétimo programa quadro, depois uma política mandatória para as publicações e no Horizonte 2020 e um piloto para os dados no Horizonte 2020 e agora é o default. Agora a forma até como a Comissão Europeia apresenta a política, é Open Science, é o modus operandi da abertura dos resultados, da disseminação dos resultados, queria dizer. Vamos avançar aqui.
Pronto. É isto mesmo, era isto que eu queria, só que estava aqui atrasado aqui a partir da Open Science will become the new modus operandi in Horizon Europe, foi assim que eles apresentaram a política e é isto claramente que está hoje plasmado. Começando pelo fim, mas para tornar isto mais prático. O que é que, por exemplo, os requisitos da Comissão Europeia diziam no Horizonte 2020 e agora no Horizonte Europa, e o que é que grande parte dos financiadores nacionais estão a alinhar com isto, porque depois há também um conjunto de recomendações que a própria Comissão Europeia fez aos Estados-membros. Existem detalhes vá lá, das guidelines que podem ser mais complexos que simplesmente estes quatro ícones, mas para simplificar, o financiador exige que nos primeiros 6 meses de um projeto de investigação os beneficiários entreguem um plano de gestão de dados, indiquem que preocupações é que têm, que dados é que vão recolher, que preocupações é que têm no cumprimento de questões de ética, de questões legais, onde é que pretendem publicar os dados, ehm, requerer o depósito de dados em repositórios, não necessariamente a abertura, ok? Depositá-los em repositórios confiáveis para assegurar boas práticas de partilha dos metadados e de preservação, e em algum momento, que é o ponto 4, assegurar a sua abertura. O ponto 3 é documentar devidamente os conjuntos de dados que são depositados, com informação contextual, com README files ou codebooks que digam que ferramentas é que foram usadas, que instrumentos é que são passíveis de ser usados para depois recolher aqueles dados. Pronto, é isto que na prática a Comissão Europeia indica, é isto que está numa proposta que esperemos que seja disponibilizada muito brevemente pela FCT. O Conselho Diretivo anterior até já o tinha aprovado. Este Conselho Diretivo também está muito alinhado, também anunciou no último Fórum de Gestão de Dados de Investigação, no Politécnico de Setúbal, em novembro, que iria apresentar a política muito brevemente, e eu queria fazer, para o acesso aberto às publicações, um update até ao final do ano e no início do ano a nova política pós-dados. Portanto, esperemos que isso tal aconteça. Mas basicamente é isto que muitos dos financiadores têm. Uns são mais agressivos, mais mandatórios em alguns critérios do que outros, mas a maior parte deles tem isto. Mesmo fundações como Melinda Gates, fundações privadas têm isto muito bem definido. Um financiador muito interessante que tem sido importante no panorama nacional, a Fundação La Caixa, e que tem dado até alguns apoios interessantes, tem uma política também muito bem definida para a parte dos dados. E até os investigadores às vezes se queixam que até é trabalhoso o cumprir com todos os requisitos que têm. Pronto, a letra da lei depois pode ser, tem assim alguns detalhes, mas basicamente isto está no Grant Agreement, que quando o beneficiário tem o sucesso de ter um projeto e depois poder fazer, tem que estabelecer o DMP, Data Management Plan, atualizá-lo regularmente, assegurar os dados num repositório, as open as possible, as closed as necessary, está ali precisamente escrito num dos princípios. E uma coisa muito importante é os metadados descrevem aqueles datasets depositados em repositórios, não necessariamente abertos, têm que ser públicos, ok? O mundo tem que saber que aquele projeto está a trabalhar naquele tipo de dados, podem não fazer download, ou pode haver um período de embargo, mas pelo menos o mundo sabe que estão a ser produzidos e onde é que estão a ser despendidos aqueles valores. Vá lá, por assim dizer. A política da FCT vai muito alinhada com isto, reuso só aqui uns slides que foram apresentados precisamente pela unidade FCCN da FCT numas jornadas, publicamente, portanto, como a política não está aprovada, mas eu estou a aproveitar que isso foi apresentado publicamente, os princípios são os mesmos que são regidos pela Comissão Europeia, estão abertos quando possível, estão fechados quando necessário, este princípio é importante, e depois, basicamente, aos diferentes instrumentos de financiamento aprovado, ter um plano de gestão de dados nos primeiros 6 meses, baseado num modelo. O modelo já está disponível publicamente. Era bom começarmos a divulgar isto, mais gente saber disto, até muitas vezes para projetos já começarem a treinar e a fazer planos de gestão de dados neste modelo da FCT. Uma das coisas que eu defendo mais agressivamente em termos pessoais é que os estudantes de doutoramento, orientados pelos seus orientadores, pudessem, passado uns meses de ter o seu plano de tese aprovado, fazer um plano de gestão de dados, isto como estratégia pedagógica era muito, muito interessante. Pronto, e depois poder usar repositórios para
disponibilizar os seus dados. A referência ao financiamento, etc. Não vou aqui detalhar, depois vocês poderão fazer questões. Por último, a questão dos editores. O que os editores têm é requisitos de disponibilização dos dados. Os editores às vezes são um bocadinho criativos e estendem um bocadinho as coisas, até orientam os investigadores a usarem um tipo de repositório, ou apenas falam em supplementary data, que o supplementary data depois também não é nada interessante, são simplesmente 4 ou 5 páginas de PDFs com mais umas imagens que acompanham artigos e isso não tem assim tanto interesse. Há um número significativo de revistas que apresentam uma política específica. E de que tipo é que as políticas são? Tentando simplificar isto para ficar mais fácil de interpretar. São de 3 tipos, mais ou menos, pronto, assim. Enviar um dataset para o editor, depositar dataset num repositório confiável, está ali a bold, vocês já perceberam que é o destaque que eu gostaria de fazer, e providenciar a informação de contacto. Muitos dos editores, é importante dizer, o que eles às vezes querem é, se o revisor quiser ver alguma coisa, verificar alguma coisa no processo de revisão, quem é que ele deve contactar para poder aceder aos dados. Pronto. Providenciar a informação de contacto. Depois de depositar o dataset num repositório confiável é também a mesma coisa. Pode não estar aberto, mas pelo menos ele diz, eu tenho os dados depositados aqui, estão embargados até o artigo sair, mas se você quiser ter acesso, eu tentarei dar acesso. O alerta que eu faço aqui é sempre não dependermos dos editores. Infelizmente, o percurso académico, o percurso de gestão da comunicação científica prova que nós ficamos reféns de editores comerciais, que têm um papel importante em alguma dimensão, mas não no modelo, no business model que está implementado, é incrível, não é? Nós pagamos para aceder quando pagamos para aceder a bases de dados e pagamos para publicar quando queremos publicar em acesso aberto, e isto é um modelo bastante errado. Eu queria dizer a palavra pornográfico, porque é bastante pornográfico em termos financeiros, tendo em conta que nós estamos a canalizar recursos para a produção da ciência. Mas o alerta aqui é que não façamos um caminho em que entreguemos os dados ao editor, em algum momento vamos também passar a pagar para aceder aos dados e fazer com que as instituições possam ter bons repositórios, com que as nossas infraestruturas temáticas possam ter bons repositórios. Avançando, podíamos agora já ter aqui um debatezinho, mas eu possivelmente uso mais 3 ou 4 minutos e termino, e depois assim podemos voltar atrás. Os slides vocês têm-nos aí, há slides que eu não quero detalhar, mas que achava que era importante quem tivesse depois interesse em trabalhar um bocadinho mais vê-los. Mas há 2 questões fundamentais aqui, entre as muitas que vocês viram as bolinhas no ciclo de vida dos dados, não dá para trabalhar tudo. Vou destacar a fase inicial e uma fase de publicação. Na fase inicial, quando nós estamos a recolher dados, ou a reusar dados, ou a criar dados, a necessidade de ter um plano de gestão de dados. Como vimos, isto é uma boa prática para no processo de gestão e é um requisito já obrigatório, uma realidade para projetos europeus, para projetos até em Portugal da Fundação La Caixa ou muito brevemente para a FCT. Já devia ser há alguns anos assim para a FCT, porque já poderíamos ter alinhado com o Horizonte 2020 na devida altura. O que é essencial aqui? E estamos todos a trabalhar neste sentido. Portanto, eu falo aqui de financiadores nacionais, nós estamos a fazer o MOOC Essencial GDI contribui para isto, mas infraestruturas temáticas europeias, o Elixir para as ciências da vida, o CESDA para as ciências sociais, estão a trabalhar também em guias, estamos todos a trabalhar de forma bastante alinhada, o que é interessante. O que é que os financiadores dizem normalmente que um plano de gestão de dados deve ter? Uma descrição geral dos dados, as normas e metodologias que são usadas para a recolha de dados, como é que o projeto de investigação individual, numa tese de doutoramento ou num projeto de consórcio maior, trabalha as questões éticas, deontológicas, de propriedade intelectual, algumas limitações legais. Depois, apresentar um plano para a abertura dos dados, para a partilha, e que estratégias é que tem de preservação a longo prazo. É isto, normalmente, que um plano de gestão de dados deve ter. Existe inclusivamente um trabalho muito interessante que é os financiadores europeus, que estão agregados numa associação que se chama Science Europe, julgo que tem 30 e poucos, tinha 33 até há uns anos atrás, não sei se ainda hoje já tem mais financiadores, saíram ou se entraram mais, mas tinha 33,
acho que será por volta deste número. A Science Europe, os financiadores estão a tentar trabalhar em conjunto para alinhar os requisitos que eles pedem aos investigadores, porque é inevitável que num grupo de investigação, que num laboratório, num centro de investigação, ou mesmo até um investigador individualmente, possa ter um financiamento europeu e um financiamento nacional, ou um PI ter um projeto de investigação que coordena um grupo, mas ao mesmo tempo ter um beneficiário de uma tese, que está a fazer um doutoramento de um outro processo de financiamento. É bom que as coisas estejam alinhadas e para estarem minimamente oleadas, para não estarmos aqui a responder a requisitos completamente dispares. E é isto que os financiadores estão a trabalhar de uma forma interessante. Eu vou avançar agora com estes 6 slides, que são os detalhes do que é que um plano de gestão de dados deve ter, cada componente. Descrição dos dados, a documentação, como é que eu vou fazer, o armazenamento, as políticas de armazenamento, os requisitos legais e éticos, os planos para a partilha e as responsabilidades e os recursos disponíveis. São normalmente estes 4 componentes, os 6 componentes. Depois, uns implementam-nos de uma maneira mais orientada, por exemplo, aos princípios FAIR, que é o que faz o Horizonte 2020, o Horizonte Europa. O modelo que a FCT tem quase plasmado estes 6 tópicos. A Fundação La Caixa também um bocadinho, alguns financiadores, o Wellcome Trust também, portanto, uma lista dos dados, o investigador fazer uma lista dos dados que vai recolher das datasets, perceber mais ou menos o volume, os formatos e depois estabelecer políticas. Basicamente é isto. O que é interessante é que existem ferramentas que facilitam a elaboração dos planos. Um plano, no fim, é um relatório, é um documento que auxilia e que orienta a gestão, não é? O que a Comissão Europeia, por exemplo, pede é que ele seja entregue em forma de deliverable. É obrigatório ser um deliverable nos primeiros 6 meses, por exemplo. O que é interessante é que existem algumas ferramentas, são basicamente wizards que facilitam a elaboração dos planos, portanto, tem umas orientações, uma guidancezinha ao lado e o investigador facilmente preenche ou pensa em grupo no seu consórcio, ou pensa com o seu orientador ou com mais alguém que o apoie, práticas de gestão é que vai ter. São aqui alguns das ferramentas que existem, ferramentas mais de umas áreas, outras mais agnósticas. Ali a ferramenta Argos, foi desenvolvida no âmbito do projeto OpenAir, é precisamente a ferramenta que está a ser sugerida pela FCT para ser usada. E é onde, se vocês forem a argos.openair.eu, se registarem, vocês vão ver um modelo em inglês e em português da FCT, que já para começar a preparar a aplicação desta política. Mas há outras ferramentas bastante úteis. O DSW é uma ferramenta muito própria das ciências da vida, também com algumas coisas interessantes para as ciências da saúde. O DMP Online nasceu no Reino Unido, é muito madura. O Ariadne é uma coisa de arqueologia. Há vários gostos, vá lá, flavors, mas eu recomendo claramente o Argos, que resulta de um trabalho interessante desenvolvido para o Horizonte Europa. Tem o modelo do Horizonte Europa, tem o modelo de financiadores, de outros financiadores europeus e tem uma escala muito interessante. Pronto. Avançando aqui, depois vocês poderão explorar o Argos, se tiverem interesse. Eu estou aqui precisamente a mostrar um exemplo do Wizard que apoia a elaboração. Portanto, para a realização das boas práticas de gestão, para o cumprimento dos requisitos de financiadores, foi a primeira parte. Elaboração de planos de gestão de dados é logo uma ferramenta muito prática que nós podemos começar a trabalhar e sugerir aos investigadores. E depois, para terminarmos, a publicação, este devia ser o tópico 5, a publicação em repositórios e assegurar a fairness dos meus dados. Ficam aqui 10 razões para publicar dados, ou melhor, 9 e uma vossa que vocês podem adicionar se quiserem no debate. Podemos trabalhar isso daqui a pouco. Promover mais visibilidade aos meus outputs, novas sinergias com outros criadores de dados, até reduzir custos, porque eu posso partilhar dados, tantos dados que já se perderam de teses de doutoramento, que alguns de vocês até sabiam que podiam já ter sido reusados por outros investigadores que vieram depois, e nós não... E os dados foram na pen, foram no portátil do investigador e não ficaram na instituição. E poderíamos aqui
amplificar o valor desses dados, portanto, e com free credit é algo muito interessante. Pronto, se vocês tiverem outra razão que vejam. Eu termino mais ou menos com estes slides aqui agora, que é onde publicar. Nos serviços das revistas, para material suplementar, ou até em revistas que já existem mesmo de data journals, para publicarmos data papers. E depois aqui a verde e a vermelho estão aqui um bocadinho prós e contras, ou benefícios e algumas questões críticas que nós devemos ponderar para cada um destes meios de publicação, destes venues de publicação de dados. Os repositórios de dados institucionais, que algumas instituições já têm, em Portugal não muitas, a Universidade do Minho, nós criámos um repositório de dados em fevereiro de 2020 e estamos a tentar dinamizá-lo e divulgá-lo cada vez mais. Repositórios genéricos que existem, facilities gratuitas ou a pagar, que são genéricos, portanto não são de uma área disciplinar específica, são um bocadinho agnósticos, e depois os repositórios disciplinares que já existem, muito robustos, porque em algumas áreas nós, para validarmos uma sequência molecular, nós temos que depositar os dados num determinado sítio e já depositamos dados em determinados repositórios, porque os nossos colegas e os nossos grupos também costumam depositar lá, mas não é assim para todas as áreas, ok? E é importante termos isso, essa noção. E depois há limites para alguns, portanto, repositórios genéricos, portanto, os metadados não são tão pormenorizados, no repositório disciplinar já ganhamos da parte dos metadados, no repositório institucional é a minha instituição e as universidades já provaram ser instituições sustentáveis, mesmo com crises financeiras elas existem, algumas delas há 900 anos, não é? Outras mais recentemente, mas provam ser uma instituição credível e sustentável, e ter um repositório aí é bom. Repositórios genéricos aceitam vários tipos de dados, nos serviços das revistas já não. Há aqui depois uma ponderação e não tem que haver um sítio único para pôr os dados, mas uma transversalidade. Perceber que nós temos que este princípio do as open as possible, as closed as necessary, vai dirimir alguns das nossas limitações e, portanto, eu tenho que tratar os dados para poder fazer com que eles sejam publicáveis e eu posso publicar alguns dados, posso publicar dados dos meus projetos em que uma parte seja open e outra seja fechada, por exemplo, ou com termos de uso diferenciados em função. Portanto, não preciso inevitavelmente de explorar tudo. Não queria deixar esta apresentação terminar sem este meu slide, que este slide é um slide que eu uso em formações mais longas, mas que eventualmente vocês poderão ter aqui algumas questões e já ficam eventualmente respondidas. Um financiador, quando pede os dados, não está a pedir, desculpem, os dados brutos, ok? Está a pedir dados processados. Um editor, quando está a pedir dados, não está a pedir o meu dataset bruto, que eu vou ter me deu muito trabalho a produzir e que eu vou ter muitos meses ou alguns anos para processar dados e para processar conclusões. Portanto, não está a pedir isso, está-me a pedir os dados. Portanto, eu, dos meus dados brutos, dados processados com sucesso ou não conclusivos, e destes dados há uma dimensão dos dados que são partilháveis. E quando eu digo partilháveis, não é abrir, é partilháveis. Partilhar com o meu grupo, partilhar para fora, partilhar com outros, ou ter alguma forma de publicação, mesmo que não possam fazer download. E alguns destes é que sim, podem estar completamente abertos. E, portanto, as bolinhas vão reduzindo do tamanho para nós termos esta noção de as open as possible, as closed as necessary, tem este impacto. Ok? Eventualmente, em algumas investigações, eu até posso pegar no dataset bruto e pô-lo completamente open. Mas a ideia é que eu partilhe dados num determinado momento embargados e depois mais tarde, um ano, eu abro-os, mas, portanto, é um pouco esta ideia, este movimento que eu tenho que ter, assegurando sempre que os requisitos legais essenciais que eu estou a cumprir, mas perceber que não existe o nada e o público, ou não existe o fechado e o completamente CC0, licenças abertas. Existem outros meios de eu publicar de forma restrita, metadados abertos, datasets, uma parte dos datasets abertos, outros fechados, alguns embargados, à espera de que eu tenha que eu explore um bocadinho mais alguma coisa e depois abro-os ao mundo, passado um ano ou 2 anos. Pronto. Depende um bocadinho, por isso é que depois é preciso fazer um plano. Tudo publicar dados naqueles meios, ok, que há bocado apresentei, revistas, repositórios institucionais
genéricos e temáticos, de modo a assegurar que os meus dados são fair. O que é que significa ser fair? Ter um identificador persistente, um DOI, ter metadados associados para serem pesquisáveis, ter os protocolos abertos onde eu deposito, descrever os instrumentos, as ferramentas, etc., que eu uso para que os dados sejam interoperáveis e que as pessoas possam utilizá-los e depois, nos reutilizáveis, associar licenças. Claro que há aqui outros detalhes, mas eu tentei destacar um requisito para cada um destes princípios, e é isto que vem permitir o facto de se poder usar revistas, ok? Aqui é para a vossa consulta posterior, repositórios institucionais, que existem vários, repositórios genéricos, vocês veem aqui alguns logos e são. O Zenodo é também um repositório que resulta do OpenAIRE, que é gratuito até 50 gigas por dataset, e é apoiado pela Comissão Europeia, tem muito financiamento dos impostos de todos nós, mais uns do que outros, para ser usado pelos investigadores e pela sociedade em geral na Europa. Portanto, o Zenodo está aqui, como eu destacaria, e repositórios disciplinares que existem. Portanto, existem diretórios de repositórios já. Este Re3Data é um repositório, é um diretório de repositórios que podem ser consultados e vocês vão ver a diversidade de repositórios e de bases de dados que existem passíveis de serem usadas gratuitamente ou a pagar para as diferentes áreas. O que é importante é usar repositórios que sejam minimamente confiáveis, não usar serviços de vão de escada, alguns selos de confiabilidade que podem ter, como este Cortras de Seal, ou o Nestor Seal, ou o cumprimento de normas de preservação. Mas pronto, alguma confiabilidade também nos é dada pelas instituições que regem ou as infraestruturas técnicas que regem. Nunca esquecer que todos estes meios de publicação necessitam de eu associar licenças. Pronto, o que é importante é aquelas sombras que eu também referi no início. Eu não sei o que é que as pessoas vão fazer com meus dados. Se eu associar licenças e termos de uso, eu estou a cunhar os meus dados de uma determinada maneira e, portanto, as pessoas, e estou a torná-los públicos. Pronto, com isto termino. Foi uma apresentação longa. Vi que puseram indicações aqui e vou responder às perguntas. O Rodrigo diz que o argumento da falta de tempo é para mim um dos mais críticos, e é verdade, às vezes é mesmo isso verdade. Nós temos feito roadshows na Universidade do Minho a apresentar o nosso repositório de dados e sabemos que as pessoas ficam com muita vontade e depois nós contactamos mais tarde, então, os vossos dados, epá, eu não tive tempo, pronto, e é mesmo isso. Um paralelo, o uso de animais para experimentações há 30 anos, exatamente com os mesmos cuidados, a diferença é que hoje perco 2 a 3 semanas para o projeto para fazer documentos para usar animais e gasto dinheiro neste processo e fico hipotecado para outros fins. Sim, sim. Sim, sinto que a mesma lógica se aplica à partilha de dados estruturados, muito trabalho para pouco benefício objetivo. Sim, pronto, aquele diagrama dos benefícios, da falta de incentivos, quero dizer, é também crítico. Falou de decisões de políticos usarem dados em bruto, o que me deixa surpreendido, não havendo decisões nenhuma política em Portugal. A minha experiência resume-se à União Europeia, é-me sistematicamente pedido resumir ideias numa frase. De onde ouvi decisões políticas ou CEO de campanha alguma vez consultarem dados originais? Sim. Sim, eu há bocado estava-me a referir, é verdade o que o Rodrigo está a dizer. Eu há bocado também, o que eu, o estudo que nós fizemos foi se são usados resultados de teor científico para fundamentar decisões. Não necessariamente os dados, ok? Pronto, podem ser tudo bem mastigadinho numa tabela, só para ler, mas isso nós sabemos que é mesmo isso. Pronto, sim, mas tem toda a razão. A minha questão é a responsabilidade primária dos investigadores ou das instituições criar condições para o depósito de dados. Ok. Obrigado, Rodrigo, pelos comentários, pelo interesse e pela questão. Esta questão da responsabilidade, eu acho que isto tem que ser a meias, ok? Claro que quando uma pessoa cria um repositório, será o investigador que vai assumir. Existem termos de uso do serviço que vai assumir a responsabilidade sobre aqueles dados.
Mas, por outro lado, quando o investigador tem imensas dificuldades em cumprir com uma política de preservação ou estabelecer medidas para gerir os dados, é porque a instituição também não lhe facultou as ferramentas. Não são os projetos, infelizmente, é essa a realidade, mas não são os projetos que têm que arranjar storage. A instituição devia providenciar o mínimo storage para boas práticas aos investigadores, não é? As instituições deviam ter uma política de preservação e os instrumentos para permitir que um investigador arrastava files para uma pasta, elas vão ficar a 5 anos, para outra pasta vão ficar a 10 anos, para outra pasta eram destruídos no final de algum tempo. Isto existe em instituições, ok? Mas não existe na maior parte das nossas, ok? Mas eu já vi isto a funcionar numa outra casa portanto, nós precisamos de fazer isto. Portanto, aí o Rodrigo tem razão. Aí os investigadores ficam órfãos de boas práticas e depois fica mais difícil, não é? Mas por outro lado também há a responsabilidade de os organizar devidamente. Helena, avance com a pergunta, ou com as críticas, ou com as discordâncias que tenha. Não sei se escreveu, pôs a mão no ar, não sei se... Não, não escrevi. Ok. Não, mas eu falo. É Vou melhor... falar, vou Sim, falar sim. que é para tornar isto mais pessoal. Eu devo dizer que eu devo dizer que fechei o meu laboratório há 2 anos e, portanto, digamos que faz de conta que era a idade média e agora isto é uma coisa completamente diferente, em que eu não... é completamente diferente do mundo em que eu me movi. A minha pergunta, tenho várias perguntas, mas uma delas é, eu pergunto-me se as instituições portuguesas estarão minimamente preparadas para, para esta nova era e esta necessidade de, com certeza, recursos humanos e infraestruturas, etc., para apoiar os investigadores, porque senão eles não fazem mais nada, penso eu. E isto porque, eu dou um exemplo muito simples, quando o meu laboratório fechou, as estirpes que nós tínhamos construído ao longo de muitos anos e com as quais trabalhamos ao longo de muitos anos foram simplesmente destruídas, porque eu acho que é uma coisa horrível, simplesmente destruídas porque não havia espaço para as guardar num congelador adequado. Portanto, isto é uma coisa que não são só dados e materiais que é necessário guardar. Há estirpes que são construídas, que são depois irrepetíveis, etc. Portanto, como é que depois as pessoas podem fazer, podem repetir ou confirmar dados? Não é, é impossível. O segundo ponto é já agora uma pequena, esta sua frase, as open as possible, as closed as necessary. Para mim isto é tão vago e subjetivo que é inútil completamente. Sim, sim. E já agora, outro aspecto que realmente nesta fase da minha vida eu tenho visto que é realmente indecente é as publicações não serem completamente abertas. Portanto, porque de facto eu pago para que a ciência seja feita e depois não tenho acesso, agora que já não estou numa instituição, não tenho acesso às publicações ou àquilo que sai com o dinheiro que eu ainda pago, porque apesar de não estar ativa, continuo a pagar impostos. Portanto, portanto, isto colide tanto com os interesses financeiros das editoras, quem é que vai mexer neste sistema a fundo para que realmente isto se torne realidade? De facto, os dados publicados sejam acessíveis a qualquer cidadão como deve ser. Muito obrigado, sim. E obrigado por chamar a atenção à questão de quão empty pode ser o as open as possible, sim. Eu repeti para aí 7 vezes, né? Portanto, e você já devia estar a odiar-me. Não, mas faz sentido, porque isso depois tem que ser detalhado. É uma boa resposta, porque as pessoas às vezes ficam com muito receio. Eu às vezes gosto de repetir, porque as pessoas dizem, mas atenção, então e os dados que são sensíveis? Então e os dados das crianças, de um estudo que eu fiz, eu não posso partilhar isso. Pronto. E dizendo isto é uma forma de eu resolver o problema, mas verdadeiramente tem que ser explicado, senão tem razão, pode ser
O princípio foi inventado no statement da Comissão Europeia, portanto, repetimos, mas pode ser traduzido, sim, é verdade. Depois podem também dar mais opiniões, digam que é para depois nós também não perdurarmos isto muito, mas a questão das instituições, o que me chamou mais a atenção, o seu comentário, eu concordo com o que disse agora também no final sobre os editores e o modelo, etc., mas sobre as instituições portuguesas preparadas. Estão a ser dados passos importantes, mas não acho que estejamos preparados. Eh, no início da década passada, 2009 a 2011, para que as instituições se candidatassem no Reino Unido, se candidatassem não sei se ainda se chama REF, mas alguns de vocês até poderão saber, portanto, havia sempre pacotes de financiamento no Reino Unido para se candidatarem, tinham que apresentar um roadmap, um strategic roadmap para a gestão de dados. Imaginem isto, não é? Se nós tivéssemos que fazer isto. Portanto, a Universidade do Minho, em 2017, o professor António Cunha criou um grupo que eram duas pessoas que estavam na biblioteca, que era eu e o diretor, o Dr. Eloy Rodrigues, e 8 representantes de unidades para fazermos a estratégia de gestão de dados. Fizemos uma estratégia de gestão de dados para a Universidade do Minho. Algumas coisas nós estamos a realizar, a existência do repositório, ou umas escolas de ciência aberta, de verão de ciência aberta, ou de dados que nós estamos a realizar agora, enquadram-se nesta estratégia, mas ainda não realizamos metade, ou muito mais de metade da estratégia e dos serviços propostos lá. Mas pelo menos houve um grupo de pessoas a pensar aquilo e a propor uma estratégia, ela está publicada no site, houve a primeira medida quando este novo vice-reitor tomou posse há uns anos, disse logo para nós publicarmos de forma pública a nossa estratégia, por assim dizer. Mas não estamos. Temos duas coisas, só para responder à sua pergunta. É crítica a formação de data stewards, data curators, data stewards, chamemos o que quisermos. No conceito da União Europeia falava-se que tinham que ser formados muito rapidamente no espaço de 5 a 6 anos, quando saiu o Horizonte Europa, 5.000 data stewards para estarem já a começar a ficar dispersos pelas instituições, mas nós temos que ter formação. O problema em Portugal é que nós não conseguiríamos ter assim data stewards alocados, mas pelo menos se nós dermos skills de data stewards a alguns investigadores que gerem laboratórios ou que estão a apoiar ciência, já não é mau, mas era bom haver gente habilitada para isto. E depois infraestruturas, depois serviços. Aqui as instituições podem ter as suas próprias coisas, mas na parte dos dados eu acredito muito mais em consórcios e em coisas nacionais. Nós na Universidade do Minho lutámos por um repositório durante 4 ou 5 anos, repositório de dados nacional. Não conseguimos resposta e depois fizemos o nosso, em 2020. Mas defendíamos um repositório, uma facility nacional. Só que porque queríamos respostas, não é? Pronto. Agora parece que está a ir. Eu contribuí para a redação de uma proposta, resultou numa coisa que é ciência mais digital, há dinheiro do PRR que vai ser usado para questões de dados. Pronto, é isto que foi. Já foi público, isto foi público agora em novembro, pelo professor Francisco, como apelido, que é vice-presidente da FCT, foi tornado público recentemente, portanto existe algum dinheiro, não é muito, mas é algum dinheiro, pelo menos, que não vai ser esbanjado só em coisas em betão, que também é importante, mas que vai ser usado para infraestruturas, para infraestruturar, para ser criada uma facility nacional, para fazermos programas de formação. Pronto, acredito que possa. Com o Pedro Fernandes, nós fizemos, no tempo da professora Fernanda Rolo, uma proposta de formação de formadores nacional, que ia dar uma formação de 2.500 investigadores, 300 formadores, uma coisa barata, simples, ficou perdida em cima de uma secretária, o dinheiro foi aprovado e depois nunca veio, nunca fizemos. Portanto, estas coisas, mas a formação é crítica e as infraestruturas, mas acredito que se possa fazer alguma coisa. Coisas que possam partir das instituições, porque estamos mesmo deficitários, mas acho que temos que trabalhar em conjunto e eu acredito que possa resultar alguma coisa nos próximos anos. O PRR é que nós já vamos tarde e temos que gastar o dinheiro todo num instante e vamos fazer as neiras. Outras coisas vão ficar bem feitas, pelo menos eu acredito que alguma coisa possa ficar bem feita. Cecília, professora Cecília, vai-me fazer umas críticas? Não. A professora Cecília era uma pessoa com quem eu, já há algum tempo queria trabalhar, já iniciámos a colaboração nas escolas de verão de ciência aberta, porque as questões legais são muito críticas
e nós introduzimos também uma dimensão de ética nas nossas escolas de ciência aberta e a professora também incluiu no Fórum de Ética da Minho, não é? Agora. Também vos incluí. Olá, boa noite. Pedro, gostei muito da sua apresentação. Então, de parabéns, já sabem que eu sou fã do trabalho que vocês estão a fazer. Mas aqui era mais para partilhar também sobre os assuntos que aqui abordou, como é que vê a articulação, é porque depois aqui cruzam-se várias dimensões que têm muito a ver com o RGPD. E, Sim. nomeadamente, e a partir então de 1 de janeiro, muito em particular na saúde, vamos ter, além da figura do DPO, do Data Protection Officer, do responsável pela proteção dos dados, vamos ter a figura também do responsável do acesso aos dados. Sim, Data Como é Access Manager. E como é que se cruza, e nós na universidade, eu outro dia queria falar convosco, como é que cruzam o DPO, a função do DPO, com o repositório, com a proteção de dados colocadas no repositório? Esta era uma questão. A outra que também me preocupa e que normalmente não sabemos, não há muita informação sobre isso, tem a ver com os servidores. Nos repositórios que o Pedro falou, e muito bem, portanto, uma coisa são repositórios institucionais e que obedecem a todos os requisitos, mas depois em cada projeto, em cada centro, o investigador responsável tem que ter o servidor onde deposita os seus dados. Agora, a questão é onde é que esses servidores têm que estar todos, de acordo com o RGPD atual, têm que estar todos sediados na Europa, para evitar fuga de dados para países onde já sabemos que o destino deles depois vai ser muitas vezes comercializado, não é? E o Google é frequentemente utilizado, portanto, estamos aqui a falar um bocadinho a montante na recolha de dados, mas que tem que se cruzar os dois processos, recolha e depois proteção e divulgação, têm que se cruzar. Qual é o esquema que neste momento está programado, está implementado para salvaguardar estas vertentes? Depois, o outro aspecto é a duração, a durabilidade, o tempo de permanência dos dados num determinado repositório. Como é que controlam? Isso tem muito a ver com o consentimento que os participantes na investigação, que até podem desistir a meio da investigação, isto tem que ficar no tal consentimento informado. Como é que conciliam isso? E lá têm que escrever obrigatoriamente e têm que ter informação sobre isso quando depositam os dados. Se os participantes autorizaram ou tiveram conhecimento da utilização daqueles dados para investigação, nomeadamente, e qual a durabilidade desse tempo. Portanto, não é crítica nenhuma, antes pelo contrário, são aspectos que neste momento me preocupam, de facto. Sim, são muito pertinentes. Os serviços não nascem perfeitos, não nascem logo com todas as nuances trabalhadas e nós não nascemos assim. Por exemplo, essas questões da durabilidade e assim são passíveis de ser trabalhadas e até optimizadas quando nós depositamos e existem ferramentazinhas que eu já vi a funcionar em determinados repositórios, o nosso não tem, mas O nosso não poderá tem, vir a pois não. ter, que é, nós especificamos precisamente esse tempo limite e os dados passam para um outro estágio de fechado quando atingirem isso automaticamente. Nós já temos isso a funcionar pós-embargos nos repositórios de publicações. O modelo, mais ou menos, que eu já vi aplicado é o mesmo, só que é aplicado essa regra num campozito que depois aquilo é interpretado em determinado momento. Se as tecnologias se mantiverem dessa maneira, mas à partida, sim. Portanto, nós não nascemos perfeitos, não conseguimos cobrir todas as questões que abordou, mas já cobrimos algumas. Trabalhámos muito com o DPO, foi muito bom, Era foi uma das isso. coisas boas que quando nós Então, fizemos o no Fórum 10 é que é repositório, bom dar esse testemunho, sim, porque sim, todos os investigadores querem de facto trabalhámos perceber. muito bem com o DPO e foi muito bom, foi muito bom. E aliás temos trabalhado com ele e ele tem ido às escolas de verão também connosco, o Fórum de Gestão de Dados Nacional que nós organizamos, nós também temos feito sessões com o DPO, já convidámos o nosso DPO do Minho para ir, mas também DPOs, e os DPOs da área da saúde são sempre uma mais-valia para a parte de investigação, porque todas as limitações eles já pensaram, mesmo
agora não está a ver o nome do apelido dela, a Elizabeth do DPO do Hospital de Santo Do hospital. António também nos ajudou, portanto, E a Sónia do trabalhámos muito. Hospital de Braga também te Sim, pode sim, ajudar. também, sim, também eu conheci numa sessão que fizeram na escola de medicina recentemente. Uhum. Pronto, nós aqui, o que nós fizemos foi que com o DPO nós trabalhámos os termos de uso do sistema. Claro que os termos de uso estão muito bem detalhados, só que põem muito o ónus no investigador, em Pois, o quem problema é está esse. a partilhar os dados, pronto. Mas é inevitável, era inevitável para arrancarmos com o serviço, não é? Pronto. Mas acho que estão bem trabalhados. E depois os termos de uso e depois as regras de utilização, nós temos essas coisas bastante bem definidas. E portanto foi aí que trabalhámos. Agora, onde nós temos que trabalhar com o DPO é numa articulação dos planos de gestão de dados. Pois. Nós gostávamos muito que o meu modelo ideal de funcionamento, eu já o apresentei, nós temos uma ferramenta no Minho agora, fizemos no âmbito de um projeto de SAMA com o Politécnico de Bragança também, é que um estudante de doutoramento faça um plano de gestão de dados em X momento, esse plano de gestão de dados está partilhado com o DPO, ou com uma equipa de DPOs, que não existem nas instituições, ok? Pois, o problema é esse. Isso é validado, tal como vocês validam na Comissão de Ética ou uma Uhum. proposta de um projeto. É no plano de gestão do plano de gestão de dados, é também incorporado um parecer, o vosso parecer, e já lá está, no plano. Uhum. O DPO valida e faz alertas, porque ele também não pode fazer mais do que alertas, não é? Ok? E faz alertas a quem está a fazer o plano de gestão de dados. E o plano de gestão de dados serve nesta roda dentada de desbloqueador. E, portanto, uma coleção ou um espaço de armazenamento numa infraestrutura era disponibilizado a um projeto, a um grupo de investigadores, a um estudante de doutoramento, só depois de ele ter um plano de gestão de dados aprovado e um projeto aprovado. Isto era o meu modelo ideal era existe a Comissão de Ética, existe o DPO, essas coisas estão visíveis num plano de gestão de dados e a infraestrutura ao dispor na universidade, estou a falar para a universidade, estou a falar agnosticamente da instituição, ok? É disponibilizado a infraestrutura, espaço, o que as instituições conseguirem dar, meio terabyte, 1 terabyte, o que for, é facultado ao grupo quando essas coisas estiverem asseguradas, como boas práticas. Isto era uma coisa que resolvia algumas das questões que colocou, não todas. A questão do storage, para terminar, Podemos usar servidores do Google, por exemplo, para recolha de dados através de inquéritos. eu acho que não devíamos, mas, Pois é isso, eu tenho mas é o que dado é o que é feito. a informação. O que acontece é que É o que é feito. É a Drive é usada, a mas quais Dropbox são as... é Pois, eu acho que temos, usada. Há porque as formas instituições... há formas de usar isso e de É encriptar preciso comprar, se calhar. sim, e de encriptar a informação, não sei o quê. As nossas instituições não estão preparadas. Algumas Mas não estão, estão. alguns gabinetes. Portanto, aqui o Nós problema temos. quando eu digo que as instituições não estão preparadas, é preciso distinguir uma coisa. Há centros de investigação que até tiveram um bom financiamento para se preparar, e têm, mas é só o seu data center. Como uma facility institucional, isto não existe. Eu vi coisa, portanto, eu via funcionar o BSG, do Genomic Barcelona, não está assim a ver a designação completa, mas pronto, é o Centro Genómico de Supercomputer. Barcelona. Alguém diz? Supercomputer. O S é Sim, supercomputer. ok. Tem, tem, tem implementado o modelo ideal de gestão de uma infraestrutura, em que nós tagamos os dados em termos de sensibilidade e eles vão para determinados sítios na infraestrutura em função da sensibilidade, do grau de sensibilidade que nós lhes damos. E são aplicados protocolos de segurança e de encriptação em função do que eu tagar aqueles meus dados. Portanto, só que nós não temos isto a funcionar, eu gostava de ter, não é? Agora, o que nós precisamos ter é boas infraestruturas de armazenamento, de storage, excelentes formas de acesso e isso é que é importante, não é? Mas estão a ser dados passos nesse sentido, mas ainda estamos aí com muitas limitações. Mas por causa dessas questões que a professora Cecília fez, é que, por exemplo, depois existem medos de infraestruturas nacionais de fazerem coisas, porque nós ficamos tão receosos que depois nem damos nada.
Mas mais vale dar alguma coisa, mesmo que seja pouco. Eu fiz um Erasmus Staff na Universidade de Edimburgo em 2014. Já nesse tempo eles tinham uma estrutura de cloud interna muito bem montada, davam half terabyte a todos os investigadores, os grupos de investigação que podiam comprar mais terabytes, e aquilo tinha também um nível, não era tão complexo como este exemplo que eu estava a dar, mas tinha, aqui estão dados que precisam de segurança e aqui estão dados que são mais abertos. E os investigadores arrumavam aquilo assim. Isto estava montado na infraestrutura deles, não sei como é que está a funcionar depois, e usavam um software de cloud, como nós temos, mas era deles, controlado por eles. Os alemães, por exemplo, são muito. Os alemães, eu lembro-me de ter parceiros alemães, uma pessoa não pode usar a Google Drive, senão eles dão cabo de nós do projeto. Ninguém pode usar como projeto. Os alemães têm muito essa coisa da soberania dos dados e tudo, e as coisas que estão nos Estados Unidos não cumprem RGPD, agora parece que está a mudar um bocadinho, eu também não sei os detalhes, e então eles não põem lá nada, né? Temos que começar a robustecer, só que isto são dinheiro, né? É dinheiro. Mas o PRR era uma grande oportunidade. Eu fiz uns cálculos, tenho umas estimativas, mas aquilo nem ficou a 20% do dinheiro que devíamos ter para a parte dos dados. Mas ao menos alguma coisa. Mas atenção, há dados, há dinheiro, e nós podemos passar a exigir isso na FCCN, na unidade de computação, para aplicar a espaço para ser bem gerido as instituições usarem. Não dará para tudo, mas é bom pensarmos nisso. Portanto, esses requisitos são mesmo muito críticos. Eu acredito que possamos fazer alguma coisa nas nossas instituições. Mas só para terminar, porque já foi tanto a professora Cecília como a professora Helena falaram das instituições, que é o que eu tenho tentado defender, mas nós não devemos deixar de começar a fazer coisas, mesmo, mesmo não estando preparados. Porque estamos a empurrar e não estamos a resolver nem sequer os problemas mínimos. Eu defendi muito isso. Portanto, puseram muitas questões sobre o repositório do Minho e nós temos fragilidades, mas era fundamental aparecer já um repositório, mesmo com imperfeições. Nós também não nascemos perfeitos, não é? Portanto, mesmo com imperfeições, nós devemos começar já. O IGC, por exemplo, também fez coisas interessantes, o Gulbenkian de Ciência. Pronto, não cobrimos todo o ciclo de vida de dados, não oferecemos todos os serviços, mas pelo menos já se fazem algumas coisas. Eu acho que as instituições deviam ter este pensamento mais frágil de nascer imperfeito. Eu sei que é chato isso, mas nos dados é mesmo muito crítico nós atuarmos mais rápido, porque nós nunca vamos ter os recursos para fazer. Em Portugal é difícil. Acho eu, mas Pedro, desculpa, eu não estava a ver a mão, porque está muito castanho e a mão é castanho. A mão Não, está desculpa lá, não estava a ver a tua mão. em cima de uma pintura sobre Coimbra. Pois é. Mas eu queria retomar a palestra que fizeste, que eu acho que abrange muitos destes aspectos, mas há duas ou três coisas que não abrange. E eu, com o andar dos anos, agora reformei, mas com o andar dos anos fui sendo chamado à coação em várias matérias, em que notei que toda esta arquitetura tem falhas que não era muito difícil emendar. Por exemplo, a um nível muito rasteiro, não há boas ferramentas para avaliar se um dataset é fair. E devia ser simplicíssimo. Devia ser possível criar com um projeto. Eu sei que há vários. Sim, estão a nascer alguns projetos Nenhum é nesse bom. modo. Sim, Nenhum é bom. sim, E, não é, portanto, não para um é. investigador que não saiba de data fairness, que não conheça a matéria, não é nada fácil estar a anotar os seus dados, a julgar que está a torná-los fair e não está. Portanto, devia haver. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu acho que a Comissão tem posto muito dinheiro aí e eu acredito que alguns resultados Eu possam ainda não vir. vi nenhum bom. Sim, o Mas Fair surgiu uma ferramenta que é o Fuji. A sim, Comissão financiou muitos projetos, é o fair for fair. sim, de FAIR na área da medicina, até com farmacêuticas, e eles estão a Mas trabalhar nisso. nenhum é bom porque não está assente numa normalização que, a meu ver, é o que faz mais falta. Porque depois esses critérios não se aplicam uniformemente em todas as áreas. Mas, trepando para um nível institucional, que eu achei que esta discussão de hoje foi bastante fértil, no sentido que se apurou
que há elos nesta matéria que deviam vir das instituições e não estão a vir. Eu queria dizer que já tenho funcionado como árbitro em disputas. Eu não gosto de disputas, para começar não gosto. Mas de vez em quando elas acontecem porque as coisas estão todas muito mal definidas. E, por exemplo, aquilo que referiste, que é que as instituições não são os investigadores, nem são os projetos, são as instituições que devem, e muitas vezes fazem isso, fornecer recursos para storage. Deviam ser repositórios, às vezes não são, mas deviam ser repositórios. E esses repositórios deviam existir, mesmo que os dados estejam fechados. Porque acontecem disputas, por exemplo, o caso negro é ter que se retrair um paper. E aí as pessoas que fizeram o paper têm que ter maneira de ir buscar os dados e provar que fizeram bem ou mal. Isto assumindo que, como é hábito normalmente, os supplementary data que vão para os artigos não chegam. E muito menos para discriminar uma situação destas. Mas depois há pior. Há, por exemplo, grupos de investigação que se desfazem. Cada investigador vai para um sítio. E ninguém ficou com a custódia dos dados. E a instituição, com uma grande lata, sacode a água dos ombros. Sim. E isto... Sim, nos roadshows que nós temos feito, nos últimos dois, eu fico quase que nada à vontade de chorar. Nos últimos dois, o investigador chegou ao fim, eu vou pôr os dados, mas o meu contrato acaba em dezembro. Um projeto espetacular, Mas isto 5 não tem anos. jeito. Estamos aqui a falar... E a instituição, não só ele vai perder os dados, ele vai perder pronto, ele talvez consiga uma nova bolsa, mas a instituição perde os dados. Alguém que quisesse fazer em cima daqueles dados, vão-se perder se nós não tivermos um Isto repositório. não é justo, porque a instituição não teve nem prego nem estopa. Perdeu No os caso, dados... nós oferecemos uma solução à investigadora. Mas, Está bem, mas nem todos fazem isso, não é? sim, sim. E eu acho que isso é uma coisa... E com isso, e com o modelo de financiamento que nós temos, é crítico as instituições assegurarem infraestruturas, porque vão e vêm, os grupos nascem, Assegurarem morrem. infraestruturas e assumirem responsabilidade. Não é? Porque, ok, o dinheiro dos nossos impostos vai para... Sim, pá, mas somos nós que assumimos responsabilidades, não é? Somos nós as pessoas. É a professora Cecília, quando foi presidente de uma escola, somos nós. E às vezes é possível, outras vezes não há meios para nós fazermos coisas. Por Por exemplo, isso é que às long-term vezes storage. adiam-se políticas porque nós não temos os meios para oferecer as As infraestruturas. instituições podem dar terabytes e deixar pôr coisas em repositórios online. Mas depois, por exemplo, um projeto que deixa de ter interesse em ter os dados online pode, por exemplo, optar por ter os dados offline. Sim, sim, sim. Não é? E só são Mas eles pelo menos estão em algum sítio. Estando no repositório, só estão são preservados. levantados quando é necessário. Por exemplo, uma disputa a longo prazo, 30, 40 anos depois de um projeto acabar. E o que é vulgar é, não, pronto, há 40 anos, o que é que querem? Já não existe. E isso não é normal. E nem sequer é muito caro, porque os discos dos computadores, claro que não duram para sempre, mas se não estiverem a rodar, duram muito mais. E, portanto, é possível fazer silos de dados que são montados de propósito só para levantar uma dúvida. É possível, sim. A questão é, como eu disse, alguns centros até têm. Na Universidade do Minho, quando fizemos o estudo, havia 2 centros que estavam ricos nisso, mas depois a instituição, para oferecer a todos, não tem, não é? Ao longo tem. Mas se Olha, calhar, estamos a chegar às 19h30, era a hora limite. pois, Não maltrate as pessoas. não tem, não temos. Sim, sim, obrigado. Vamos Sim, acabar mas com... eu estou de acordo contigo, Está aqui a professora Cecília também. Eu por mim acabo, mas a professora Salomé Paz, Maria Salomé Paz, às vezes Também esqueço. está a Cecília, a professora Cecília está com o mão no ar e se calhar Manuar, sim. ouvimos a professora Cecília e depois Ligar o microfone, liga o microfone. terminamos. Liga o microfone, faz favor. Pode ligar o microfone, Cecília, faz favor. Agora já deixei, é que não me estavam a deixar. Obrigada. Sim. Não, é só mesmo um segundo. A propósito desta questão que o professor Pedro pôs, o professor Fernando e que o Pedro Príncipe respondeu, temos projetos, fontes de financiamento, Pedro, que nomeadamente em ARCIS e a própria La Caixa, onde se o investigador à partida contemplar isso, consegue ter Reembolso, financiamento custos. elegível
para adquirir. Nós temos exemplos e todas as instituições, a professora Helena já não está aí, mas todas as instituições têm essa capacidade. O problema é depois também temos alguém apoio nesses grandes projetos, consegue-se arranjar financiamento para isso. Agora, os outros projetos, na grande maioria, é que têm que ter esse suporte das instituições, que não temos. Mas pelo menos devíamos estar informados que devemos evitar certos tipos de plataformas para repositórios, nomeadamente aquelas que estão associadas ao Google. Eu acho que isso é uma questão também porque as universidades, as instituições e os institutos de investigação, todos têm já a possibilidade. Eu penso que o Teams, que tem mesmo também lá Sim, é um drive, sim. um drive para As isso. instituições que tiverem, sim. Acho que isso também é formação, mas desculpe, mas obrigada. Mas todo, sim, é isso mesmo. Há dinheiro. Isso, pronto, depois esse modelo tem que ser discutido. muito relativo. Sim, o que fica visível. Eu fiquei muito impressionado quando fizemos o estudo em 2017 com a diferença entre. O que é normal, portanto, há centros de investigação com maior potencial de financiamento, de autofinanciamento que outros, e portanto, há centros muito bem muito bem robustos em termos de infraestruturas e outros muito pouco. E é fácil não gerir outros não, mas o que é preciso é ter noção de que um projeto mas isto tudo à escala, não é? Se nós tivermos uma política nacional, depois a instituição oferecer à escala é mais simples, é tudo mais económico, não é? Claro. Mas montarmos uma estrutura escalável que depois use os recursos dos diferentes projetos, não é? Os overheads dos projetos servem para infraestruturas digitais, não servem só para infraestrutura, para as casas de banho e para as mesas e Pois, para a deveria eletricidade, ser servem para as assim. infraestruturas digitais. Deveria ser assim. Assim, sim. Por mim terminamos. Eu Não, agradeço muito. Desculpa lá, eu estendi-me um bocadinho mais, eu tive uma certa dificuldade em fantástico. definir o foco. O Pedro também pediu várias coisas e depois eu fiquei com dúvidas do que é que eu devia retirar. Eu peço desculpa por ter sido um pouco longo demais. Não, só temos que agradecer ao professor Pedro Príncipe por esta extraordinária conferência que nos fez, trazendo um conhecimento tão importante e tão útil e que, diria eu, era absolutamente importante que houvesse um conhecimento alargado de toda esta vantagem de ter de ter conhecimento sobre esta área e sobre a preservação e a conservação, digamos assim, dos dados abertos ou mais ou menos abertos. De maneira que eu acho que é tão importante e a importância mostra também o interesse que despertou na discussão que aqui tivemos. Portanto, eu quero agradecer ter-nos dado a oportunidade de sermos, digamos assim, veículos da existência de uma como é que eu hei de chamar, de uma necessidade que já se nota, mas que deverá ser ampliada no futuro e precisamente apelando para que sejam criadas as condições necessárias e não fiquemos só em alguns que sabem o que devem fazer e o que podem fazer e noutros a quem eventualmente a própria informação ainda não chegou. E por isso mesmo lhe agradecemos de maneira muito particular, mas Obrigado. E parabéns também pela iniciativa. Fico muito contente que a Academia aí faça. eu devo mais uma vez agradecer ao professor Pedro Fernandes que nos deu esta oportunidade, porque ele é o grande fermento, o grande dinamizador desta matéria e, portanto, também lhe deixo aqui um agradecimento muito especial. E porque vamos interromper para o Natal, eu gostaria de continuar a ter-vos a ouvir e a aprender com estes nossos cientistas que nos trazem um conhecimento acessível que é muito importante para leigos como eu e que já está fora destas lides de investigação, de produção de dados, mas que poderei e deverei ser também um veículo desta informação privilegiada. Portanto, continuaremos neste conjunto de conferências
depois do Natal, e chamava a atenção para a próxima, que é sobre a reprodutibilidade de resultados e a qualidade da ciência. Esta próxima conferência será já em janeiro, no dia 10 de janeiro, à mesma hora, e são todos de novo bem-vindos, e desejando que estejam connosco de novo no próximo ano, desejo também umas festas de Natal e o melhor possível que possam ser, e também uns votos do melhor ano possível para 2024. E cá estaremos, contamos com todos vós, e mais uma vez, muito obrigada, professor Pedro Príncipe, por esta tão importante e informativa conferência que nos trouxe hoje e com a Muito qual obrigado, bom temos mais Natal, mais parabéns. um bom Natal. Muito obrigada, e muito obrigada a todos. Muito obrigada, Pedro, também. E